Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já quero adiantar para vocês que hoje a pauta tá grande, tem muito assunto pra gente abordar, obviamente, né, depois de tudo que aconteceu nesse final de semana e ontem a gente não tendo, né, a vinda a público do Pedrinho, nosso presidente, hoje também mandatário da Vasco SAF. A gente vai comentar muito aí em relação a várias coisas dentro do futebol do Vasco, como, por exemplo, a reapresentação que aconteceu ontem dos jogadores, né, num clima de velório, num clima horroroso ali entre jogadores, comissão técnica, com a presença de Pedrinho no centro de treinamento. Então vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre um depoimento que o Pedrinho deve fazer, né? Parece que ele ouviu a gente virar a público para conversar com a torcida do Vasco e tentar acalmar os ânimos, né? Tentar mostrar para o torcedor que um trabalho está sendo feito para conseguir uma reviravolta, né? Para conseguir uma guinada nesse comando do futebol vascaíno aí para o restante da temporada. Vamos falar também sobre o apontamento de Felipe Maestro. Pois é, o grande amigo do Pedrinho, Felipe, aí um dos maiores vencedores de títulos, se não o maior, né, da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, irá assumir um cargo de diretor técnico aí na Vasco SAF. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também uma notícia ali que teria saído que talvez ele não poderia subir devido a um processo judicial que ele ainda tem contra o Vasco. E também vamos trazer novidades sobre Felipe Coutinho, que hoje tem uma reunião com o Pedrinho aí para definir a volta dele para São Januário. Vamos falar sobre outros jogadores aí que pipocaram ontem também no noticiário vascaíno e vamos trazer a notícia muito importante, exclusiva para vocês aqui em relação à venda do futebol do Vasco. Então, aconselho você a redobrar a atenção, aconselho você a assistir o vídeo até o final para você não perder absolutamente nenhum detalhe aí importante que a gente vai estar trazendo, né? Tem muita notícia e, obviamente, já começa o vídeo de hoje convidando você que está do outro lado aí no seu celular, na sua televisão e que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Por incrível que pareça, mais da metade da rapaziada que assiste aos nossos vídeos não é inscrita, não segue a gente aqui no YouTube e acaba perdendo muitos vídeos, acaba perdendo muitas notícias do Vasco que a gente traz com exclusividade. Então fica a dica, ó, para você correr lá embaixo do vídeo, vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele e não esqueça também de ativar o sino das notificações, né, que é aquele botão pequenininho que também fica lá embaixo para você sempre receber do YouTube no seu celular um aviso, né, uma notificação sempre que a gente postar os nossos vídeos. E eu imploro pelo seu like, porque sem o seu like o YouTube ele não vai compartilhar esse vídeo com outros vascaínos. Então, de verdade, de coração, se você quer ajudar um vascaíno, se você quer ajudar o Vasco da Gama, corre lá embaixo do vídeo, clica no gostei, clica no joinha e dá essa moral pro nosso trabalho. Fechado? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu queria lembrar a todos vocês que esse vídeo de hoje, ele é um oferecimento da nossa parceira do canal, que na minha opinião, cara, é um dos melhores e mais confiáveis sites de apostas esportivas do mundo inteiro, que é a BetWinner. E a BetWinner sempre dá bônus, sempre dá premiação, sempre faz sorteio para a rapaziada que se cadastra usando o link aqui do nosso canal, que fica no primeiro comentário fixado. E essa semana não será diferente, né? Já que o Vasco perdeu do Flamengo, a gente não pôde sortear ali as 5 camisas que seriam sorteadas após o jogo. Eles liberaram pra gente fazer esse sorteio na quinta-feira essa semana. Então, serão 5 camisas oficiais do Vasco. Primeiro uniforme, um segundo uniforme e 3 terceiros uniformes do Vasco da Gama aí. O primeiro uniforme, que é a camisa preta, o segundo uniforme, que é a camisa branca, e o terceiro uniforme, que é aquela camisas negras, né? Obviamente que você, para participar, tem que estar cadastrado por lá. E todo mundo que ainda não é cadastrado e se cadastrar essa semana até quinta-feira, de preferência ainda hoje aí, vai ganhar um bônus de boas-vindas de R$330. Então, ó, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro para garantir a sua participação, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí da reapresentação, né? Ontem, os jogadores do Vasco não tiveram folga. E tá certo, não tinha que ter folga nenhuma, né? Depois da vexatória, né? Da derrota, goleada histórica que a gente sofreu pra Mulambada, pro Flamengo no domingo no Maracanã, irmão. Tem que trabalhar, tem que estar no CT de 6 da manhã às 6 da tarde, igual trabalhador comum que trabalha o dia inteiro. Jogador também que tem que começar a trabalhar o dia inteiro. Eu acho um absurdo esse negócio de ir lá treinar 2 horinhas e ir pra casa fazer o que quiser. Tem que ficar no CT, irmão. É funcionário do clube, tá recebendo
recebendo por isso, tem que trabalhar o dia inteiro. E ontem foi isso que aconteceu. Chegaram cedo, tomaram esporro e vou falar para vocês, o Pedrinho que a gente tanto tá cobrando aqui por um depoimento, estava no centro de treinamento, foi lá cobrar os jogadores, foi lá conversar com o elenco, foi lá cobrar também o novo treinador Álvaro Pacheco, porque foi ridículo o que aconteceu nesse domingo no Maracanã. Então o Pedrinho esteve lá, né, para poder ter esse embate, ter essa conversa séria com o elenco, entender o que está acontecendo. Tem rixa no elenco? Fala pra gente, vamos resolver isso aqui no vestiário. Então o Pedrinho esteve por lá, né, e o Vasco aí segue a preparação. Lembrando que o Vasco só voltará a campo na quinta-feira da semana que vem, ou seja, teremos mais 9 dias de treinamento, mais 9 dias de preparação para pegar um gigante, né? Para pegar o Palmeiras, que obviamente vem babando para cima do Vasco, né? O Vasco, além da partida contra o Palmeiras, terá uma sequência complicada, né? Depois o Vasco volta para São Januário no domingo, dia 16, para pegar o Cruzeiro. Depois a gente sai de casa para pegar o Juventude no dia 19 de junho. Depois a gente volta para o Rio de Janeiro para encarar o São Paulo no dia 22 de junho. Então uma sequência muito complicada, muito difícil aí, independente de adversário, se é Palmeiras que está na Libertadores, se é Juventude que acabou de subir, irmão, todo jogo é difícil. Inclusive o Juventude tá fazendo um grande campeonato comandado lá pelo maestro Nenê. Mas enfim, dando sequência aqui ao vídeo, né? Ontem fizemos 2 vídeos aqui no canal, os 2 vídeos cobrando, obviamente cobrando de uma forma inteligente, bacana, o Pedrinho, que é o nosso presidente, que a gente é fã dele, é um cara sensacional, e a gente fez um vídeo também cobrando, né, para que ele viesse a público, para que ele conversasse com o torcedor vascaíno. A informação que eu obtive de uma pessoa próxima, de um amigo do Pedrinho, é que ele tava com a cabeça quente, tava tentando organizar os pensamentos, tava tentando ali, né, botar o pé no chão para não falar besteira, para não vir a público, né, e começar a apontar dedo para esse ou para aquele ou para a própria 777. Então, parece que ainda hoje o Pedrinho deve vir a público. Não sabemos ainda se será no YouTube, se será concedido uma coletiva de imprensa, ou se ele vai formalmente fazer uma nota, né, para poder explicar a situação, mas a informação é que o Pedrinho provavelmente virá a público para explicar para o torcedor do Vasco, né, tentar acalmar os ânimos e tentar passar para a torcida aí o que será feito aí para corrigir tantos erros, mas tantos erros, para que o Vasco possa ter uma guinada, né? Para que o Vasco possa dar uma reviravolta nessa situação e poder sair, né, dessa situação complicada que a gente se meteu dentro do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, a gente fica no aguardo, ficamos esperando. Assim que eu tiver qualquer contato ou do Pedrinho ou de qualquer pessoa ligada ao Pedrinho, eu vou postar para vocês nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram e na Rede X, né, que agora é o Rede X, antigo Twitter. Então você que não segue a gente, fica aí a dica para seguir a gente nessas 2 redes sociais também, que são super importantes. E ontem à noite, né, durante a nossa live que é todo dia às 8 horas da noite aqui no canal, nós tivemos a informação que o Pedrinho vai anunciar o Felipe Maestro, né? O Felipe Maestro, que é o maior vencedor de títulos da história do Vasco, um cara que é muito amigo do Pedrinho, né? Os dois cresceram juntos, jogaram futsal, futebol de salão juntos no Vasco, depois passaram para o futebol de campo, tem um relacionamento aí incrível, né? Os dois aí são como irmãos, e parece que o Pedrinho aí, por ter tanta confiança, né, por conhecer tanto o Felipe, ele quer o Felipe dentro do futebol do Vasco. Vou falar para vocês, eu acho bacana, tá? Eu acho muito legal, eu acho, né, essa conexão de um ídolo, de uma referência, estando dentro do futebol do Vasco, eu acho muito importante. Eu acho que o Felipe é um cara bacana, um cara centrado, um cara inteligente, um cara que entende de futebol, e ele deve assumir o cargo de diretor técnico da Vasco SAF, né? Antigamente quem fazia o cargo era o Abel Braga, mas infelizmente o Abel, a gente não sabia exatamente o que ele fazia, né? Agora o Felipe aí talvez podendo fazer essa ponte entre o vestiário, jogadores, treinador, a própria comissão técnica, executivo de futebol e o próprio Pedrinho, né? Então provavelmente esse anúncio pode ser feito ainda hoje, né? Mas depois surgiu um boato, né, que o Felipe não poderia assumir esse cargo porque ele tem um processo judicial, né, contra o Vasco da Gama até hoje, né, mas isso aí foi desconversado, né, parece que o corpo jurídico ali da Vasco SAF e do clube associativo entendem que não tem problema e que o Felipe aí pode ser apontado, né, para assumir esse cargo de diretor técnico, como eu falei, esse anúncio podendo acontecer ainda no decorrer do dia de hoje. Eu faço uma pergunta para você que está do outro lado. Você concorda com a indicação do Felipe Maestro para estar dentro do futebol? Você acha que é uma boa? Já vou dar aqui o meu voto
Eu acho uma boa. Eu acho aí que o Felipe tem tudo para fazer um grande trabalho aí nessa questão aí de diretor técnico de futebol do Vasco, mas deixa nos comentários o seguinte: se você acha que é uma boa a indicação do Felipe, digita o número 1. E se você acha que não é uma boa, que é uma furada o Felipe assumir esse cargo, digita com o número 2 lá embaixo nos comentários pra gente entender se a torcida tá gostando ou não dessa entrada do Felipe aí no futebol vascaíno. Vamos agora falar de mercado da bola, porque hoje teremos aí a tão sonhada reunião acontecendo entre Felipe Coutinho e o Pedrinho. Provavelmente Felipe também estará nessa reunião, tá? Provavelmente Felipe fará parte dessa reunião e será aí mais um passo para o retorno de Felipe Coutinho para casa, para São Januário, né? Parece que o Pedrinho já tem todo o projeto, toda a proposta pronta, né, para poder apresentar o Felipe Coutinho. Seria um contrato de 2 anos e meio, um contrato aí com a probabilidade de renovação por mais 1 ou 2 temporadas, já com o salário ali estipulado, bonificações que o Coutinho vai ganhar caso conquiste títulos, vendas de camisa, enfim, todo o projeto aí, né, que será apresentado para o Coutinho e também para que a gente consiga, né, a rescisão de contrato do Coutinho lá com o Aston Villa, que ainda não foi oficializada, né? Então essa reunião também podendo avançar nessa situação aí do rompimento do contrato do Coutinho com o clube inglês, o Aston Villa. Então a reunião que deve acontecer hoje pela manhã ali, provavelmente mais perto da hora do almoço, e nessa reunião parece que o Coutinho também vai tentar a indicação do Souza, né? Lembrando que o Souza é jogador de um clube da Turquia e tem uma questão aí que é muito interessante que muita gente está deixando passar despercebida, mas o Souza, ele tem uma treta, né, com o Edmundo. E o Edmundo é um dos conselheiros, né, do Pedrinho aí nessa posição de presidente do Vasco. Então, para que o Souza volte pro Vasco, né, para que o Coutinho tenha o seu pedido atendido, provavelmente a treta, a briga entre o Edmundo e o Souza terá que ser solucionada, né, terá que ser resolvida. Os dois, né, são um sujeito homem, os dois são já macaco velho, tem que sentar ali, resolver, apertar a mão, se abraçar, até porque os dois são Vasco, os dois são torcedores dos Gigantes da Colina, então nada mais justo que os dois se resolverem em relação a essa situação. Então essa reunião podendo resolver a situação do Coutinho e também avançar a situação do Souza aí, né, desse retorno do Souza também para o Vasco da Gama. Ontem também tivemos informações referentes ao Lianco, zagueiro que pertence ao Southampton da Inglaterra. O Lianco ontem fez um depoimento, né, se despedindo lá do Al Garrafa, time do mundo árabe, e pelas informações que a gente coletou, ele quer jogar no futebol brasileiro, ele quer voltar a atuar aqui no Brasileirão. Vasco, São Paulo e Internacional, os três têm interesse na contratação do jogador, né? Ele que já foi tentado pelo Vasco aí por 2 oportunidades, no meio do ano passado e no começo desse ano, e quem sabe aí podendo, né, finalmente se tornar jogador do Vasco nessa próxima janela agora do mês de julho. E ontem também tivemos a informação que o Vasco aí teria feito uma sondagem pelo atacante Franco Servi, um atacante de lado de campo de 30 anos que atua pelo Celta de Vigo da Espanha, né? E além do Vasco, o Internacional de Porto Alegre também entrando nessa disputa, né? Também fazendo uma sondagem pelo jogador, mas pelo que eu apurei, pelo que eu busquei, parece que ele tem propostas ainda do futebol europeu, né? E provavelmente daria preferência para seguir a carreira lá na Europa. E agora, notícia exclusiva aqui para vocês, tá? Notícia importante, notícia em primeira mão que a gente vai trazer pro torcedor vascaíno. Essa semana a gente pode ter um desfecho aí da venda do futebol do Vasco, né? Parece que a 777 recebeu uma proposta que teria, né, agradado aos americanos, né? Teria sido uma proposta ali que eles teriam gostado e pelo que a gente ficou sabendo, pode ser de um fundo brasileiro. A gente ainda está buscando o nome, né? Parece que pode ser um fundo aí ligado a um banco ou uma empresa aí de empréstimo de dinheiro. A gente ainda não tem certeza absoluta se realmente é essa empresa ou não. A gente vai seguir buscando para não soltar o nome, de repente até atrapalhar a negociação, mas talvez ainda essa semana a gente pode ter aí esse desfecho, né? Finalmente a 777 saindo do Vasco e passando a parte dela aí para um fundo, né? Para uma nova empresa aí que assumiria os 70% do futebol do Vasco. E antes da gente terminar o vídeo, tem mais uma notícia muito importante aqui que a gente vai passar para vocês, uma notícia que a gente vem cobrando o Pedrinho, que é a seguinte: o Pedrinho, né, desde que assumiu a presidência do clube associativo e agora ainda mais, né, que ele se tornou mandatário da Vasco SAF por um período temporário até que uma nova empresa, um novo fundo compre os direitos da 777, o Pedrinho ele vem querendo muito apurar o que aconteceu no processo da venda há 2 anos atrás
do futebol do Vasco para 777. Parece que o Pedrinho teve acesso à documentação, teve acesso ao contrato e está muito preocupado com o que ele viu juntamente com os advogados, com Paulo Salomão, com outro advogado que é o vepeiro jurídico, né? E o Pedrinho ontem teria pedido ao presidente do Conselho Deliberativo do Vasco que acelerasse a criação de uma comissão para investigar o processo da escolha da 777 Partners, né, como a empresa queria comprar o futebol do Vasco. E parece que quem está desesperado com isso, né, quem está ali querendo fugir, né, fugir do Brasil, que está com medo de ser pego em relação a essa situação da venda, é o senhor Jorge Salgado, o senhor Duque Estrada e o senhor Carlos Osório, né, que foram as principais figuras que davam entrevista aqui para os canais de YouTube. Hoje em dia, eu faço um convite, quer vir aqui no canal? Nunca vieram, né, sempre tiveram medo, mas agora querem vir aqui dar explicação, querem aqui se defender, querem vir aqui falar o que aconteceu lá atrás, eu tenho certeza que nunca vão aceitar esse convite, eu tenho certeza que nunca vão aceitar botar a cara, porque vocês sabem que tem coisa errada nessa história. E parabéns, Pedrinho, por estar correndo atrás, parabéns, Pedrinho, por estar tentando abrir essa caixa preta. E falo pra vocês, se tiver coisa errada, esses 3 e outros que participaram dessa venda têm que ser expulsos do Vasco e não parar por aí, tá? Tem que ser também levado para o âmbito judicial, porque se teve gente que levou grana para casa, teve gente que levou grana aí, botou o bolso cheio de dinheiro, isso aí tem que ser ressarcido para o Vasco, esse dinheiro tem que voltar para o Clube de Regatas Vasco da Gama e essa galera tem que parar no chilindró, tem que parar na cadeia. Minha opinião, quero saber sua opinião aqui nos comentários. E antes de ir embora, você que quiser ajudar o nosso canal, você que quer aí dar uma moral pro nosso trabalho, continuar crescendo, evoluindo e cada vez mais fazendo uma cobertura exclusiva para vocês, você pode ajudar a gente através do Pix do canal, que é esse número que tá aqui na tela agora, ou aqui ó, nesse QR Code. Qualquer valor é bem-vindo. R$1, 5, 10, 50, 100, o que você puder ajudar, a gente vai ficar muito agradecido aí pela moral de vocês, beleza? Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!